Hoje eu estava comentando aqui com o pessoal, Obama já começou atrapalhando o programa hoje, né? Começou mais tarde devido à posse e os flashes ao vivo da Rede Record. Então, para você que ligou a TV hoje, excepcionalmente a gente entrou 1h51, mas o nosso horário durante a semana é 1h30, tá? Vai se programando aí para você não perder nada aqui no Mulher Demais. Terça-feira você sabe que é dia de saúde. Aqui no nosso programa, no nosso quadro Vivendo Saúde com o Dr. Ítalo Kumamoto. Oferecimento Hospital Memorial São Francisco. Urgências cardiológicas 24 horas. Doutor Ítalo hoje vem falar sobre um assunto bem interessante aqui no Mulher Demais, que às vezes a gente não presta atenção. Na verdade, a gente toma um medicamento, toma outro e não sabe se um vai interferir no outro, principalmente entre os idosos, que na maioria das vezes tomam mais de um remédio. O doutor Ítalo chamou a atenção para isso e a gente aborda esse assunto aqui no programa de hoje. Doutor Ítalo, boa tarde, seja bem-vindo aqui no Mulher Demais. Boa tarde, Fernanda. É um prazer realmente discutir esse assunto que é muito importante, porque na medida em que a população envelhece, mais medicamentos você vai precisar usar. Então, normalmente, o indivíduo idoso, ele tem artrose no joelho, ele tem osteoporose, ele tem, muitas vezes, demência vascular, o Alzheimer, ele tem gastrite, ele tem problema de tontura, de zumbido nos ouvidos, tem hipertensão, são diabéticos, tem colesterol alto e tem doença cardíaca. Então, imagine a quantidade de medicamento que muitos pacientes nossos, muitas pessoas precisam tomar. E como é que a gente sabe que um medicamento está interferindo no outro? Isso é uma coisa também muito importante. Por quê? Porque quando nós, médicos, fazemos um esquema terapêutico, a gente tem que levar em consideração a farmacologia de cada droga. Então, muitas vezes a gente faz, por exemplo, a associação de medicamentos que são sinérgicos, ou seja, um intensifica o efeito do outro. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós damos medicamentos em que um negativa o efeito do outro. Isso é importante porque na medida que o indivíduo envelhece e que não só a estrutura do órgão, mas também a função do órgão, ela vai perdendo gradativamente, vai diminuindo com a idade, então esses medicamentos tendem a ficar mais tempo na circulação e tem um efeito colateral, mais indesejável. Então, quais são os problemas mais comuns, isso aí, na sua vasta experiência na cardiologia? Pode dizer que, Fernanda, por conta desse medicamento ou da automedicação, muitas vezes eles também se automedicam, né? Já tomam o regular passado pelo médico, prescrito pelo médico, muitas vezes também tem automedicação junto. Quais são os problemas mais frequentes que eles apresentam? Em primeiro lugar, o problema mais frequente, queixa digestiva alta, gastrite e hemorragia. Isso principalmente porque os indivíduos, no nosso caso, em cardiologia, a maioria toma ácido acetil salicílico, que é uma droga antiplaquetária, extremamente benéfica, mas que tem efeito colateral, sobretudo sobre o estômago. Então, o indivíduo tem sua artrose, aí vai num outro médico, e aí ele recebe uma prescrição de um anti-inflamatório não esteroide ou de um corticosteroide. E então, essas drogas juntas produzem um efeito extremamente violento na mucosa gástrica e, consequentemente, a gente tem hemorragia digestiva. Outros efeitos indesejáveis são hipotensão acentuada, comprometimento renal. Veja bem, isso é importante. Os indivíduos diabéticos, indivíduos cardíacos, indivíduos que têm doença coronária, eles não podem tomar anti-inflamatório por conta própria. Eles têm que procurar o médico, e ver se podem tomar. Por quê? Porque muitos desses anti-inflamatórios complicam mais ainda a função renal e torna esses indivíduos mais propensos à insuficiência renal. Olha só que dado interessante o doutor Ítalo está trazendo pra gente. Às vezes a gente está fulano tomou, eu posso tomar e tá tudo certo, né? Não, nada de automedicação. É importante não só você dizer ao médico que você está sentindo, mas que medicamento você também toma. Doutor Ítalo, tem um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Bruno. Pois não, fica à vontade, doutor Ítalo está lhe ouvindo. Eu queria perguntar ao doutor Ítalo, sei lá que nome, se misturar um comprimido com um remédio ao mesmo tempo, vai interferir no como é que chama? Deixa ele formular a pergunta. Ele quer saber justamente sobre o que a gente está falando. Se vai interferir, tem que saber quais são os comprimidos, né? Depende muito da medicação que você vai usar. Então, tem medicamentos, como eu já falei, que neutralizam a ação de outros. Por exemplo, você pode tomar uma droga para colesterol,